Olá, meus irmãos, mais uma vez nos reunimos para aquela reflexão que estamos fazendo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos falar alguma coisa hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Neste capítulo, Kardec abordou instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas, os obreiros do Senhor. E ele inicia com aquela parábola, a parábola que recebe esse mesmo nome, os trabalhadores da última hora. Nós vamos deixar para falar a respeito dessa parábola de uma maneira mais simplificada num outro momento, nesse outro trabalho que nós estamos fazendo em relação à divulgação das parábolas de Jesus, num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas a essência desta parábola dos trabalhadores da última hora significa que a recompensa para aqueles que agora, neste momento, despertarem para as questões espirituais, para os ensinamentos do Cristo, receberão a mesma recompensa daqueles que despertaram há muito tempo atrás. Por quê? Porque cada um de nós tem um momento de despertamento. Nós, a partir do instante em que nós assimilamos aquela necessidade de enquadrar o nosso comportamento de acordo com o Evangelho de Jesus, nós despertamos para essas questões. E ficamos preocupados, sim, com o nosso comportamento, de colocá-los em sintonia com os ensinamentos do Cristo. Então, para aqueles que estão neste momento despertando, se empenhando em colocar em prática os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, terão a mesma recompensa daqueles que já fizeram isso há muito tempo atrás. Ou seja, a sua renovação, o seu equilíbrio espiritual, a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor significa trabalhar para a sua evolução moral e espiritual e cooperar para auxiliar os outros que estão vindo atrás também, que estão desejando, que estão sedentos desse conhecimento. Essa é a essência dessa parábola. Em seguida, neste capítulo, existe o item a respeito da missão dos espíritas. E aqui, Kardec desenvolve o seu texto e, resumindo, diz que nós, espíritas, conhecedores dos pormenores do mundo espiritual, conforme trazidos detalhes pelos espíritos superiores a Kardec, nós espíritas que procuramos estudar a doutrina, as obras básicas e as outras obras que complementam as obras básicas, nós adquirimos um conhecimento a respeito da nossa realidade espiritual. Por que nós estamos aqui? Como que é a vida espiritual, quais as consequências do nosso comportamento quando nós nos preocupamos em trilhar os ensinamentos do Cristo, e quando nós não nos preocupamos com nada disso e nos perdemos nos caminhos aqui das felicidades terrestres, né, que são extremamente passageiras, rápidas e profundamente ilusórias, que não nos acrescenta nada em nossa intimidade e a consequência também. Então nós aprendemos todas as consequências do nosso comportamento com base no conhecimento que estamos adquirindo. Desta maneira, compreendemos que a missão dos espíritas é divulgar o Evangelho. Divulgar o Evangelho para que fique mais fácil das outras pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, as outras pessoas que tiverem conhecimento, de compreenderem a realidade dos ensinamentos do Cristo, mas com uma visão voltada às questões espirituais, em relação ao espírito imortal. Então a nossa missão é justamente essa, de levar esse conhecimento.
Mas muitas pessoas vão falar assim, mas eu não tenho condições, eu tenho vergonha de falar, eu não sei me expressar. Mas não existe somente o meio falado de se levar o conhecimento ao seu próximo. Nós, na maioria das vezes, nós levamos o conhecimento ao nosso próximo em relação ao Evangelho pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelas oportunidades do aconselhamento diante daqueles que se aproximam da gente. Então todos nós temos condições de cumprir essa missão que todo espírita cristão tem de levar ao seu próximo o conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. Ao final deste capítulo, existe um item extraordinário nos seus ensinamentos. Não que os outros não sejam, mas é que nós vamos focar mais neste item. Os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. E nós estamos passando, nós estamos justamente trilhando os nossos passos nesse período onde nós estamos vendo que a humanidade está borbulhando, muitos acontecimentos, muitas atividades que trazem até sofrimento, mas com sofrimento oportunidades da nossa reforma, a nossa reforma íntima, a nossa reforma intelectual, o fortalecimento da nossa fé e o aprimoramento das ciências diante dos acontecimentos, porque é através da nossa inteligência que nós vamos buscar as soluções pelo aprimoramento das ciências daquilo que está ao nosso alcance. Das situações que não estão ao nosso alcance, nos resta o fortalecimento da nossa fé. Confiar em nosso Pai, em nosso Mestre Jesus e saber que estamos amparados e caminhar, fazer o que é possível de ser feito, mas sempre pautado, sempre buscando trilhar os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. A obra é justamente essa transformação, é justamente auxiliar o nosso próximo, auxiliando a nossa família, melhorando os comportamentos, nosso comportamento moral, que nós estamos cooperando com o Criador. E ele deixa claro aqui, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Ou seja, aqueles que enfrentaram com coragem as suas limitações, os seus medos. Nós sabemos que ainda somos muito pequenos, erramos demais ainda, mesmo quando queremos acertar, mesmo quando queremos cumprir as leis de Deus, nós ainda realizamos alguns comportamentos que depois a gente fala: puxa vida, isso não está de acordo, isso não está correto. Mas nós nos esforçamos para não errarmos. E quando a nossa consciência acusa que tivemos um mau comportamento, que façamos alguma coisa para corrigir e reparar o erro praticado. E seguir em frente com coragem, levantando a cabeça e caminhando. É isso que Jesus espera da gente. Mas ai daqueles que por suas dissensões
terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. O que significa isso? Significa que para aqueles que não se esforçam em melhorar, significa que para aqueles que continuam praticando a maldade, continuam vivendo somente para a satisfação dos seus interesses, significa que, após o retorno à pátria espiritual, e o nosso mundo onde nos encontramos, estando em transição e evoluindo, esses amigos que não se preocuparam em melhorar, não terão a oportunidade de retornar aqui, neste mundo, porque não estarão em sintonia com a nova sintonia da sociedade terrestre que está evoluindo. Então esses irmãos, esses amigos que não se preocuparem em melhorar, vão ter que reencarnar numa outra terra, numa outra sociedade, uma sociedade mais atrasada, onde receberá toda a oportunidade do aprendizado, onde receberá o remédio amargo para curar as suas dores. É assim que funciona. Então nós compreendemos que a recompensa para o trabalhador, aquele que se esforça, é o equilíbrio espiritual. A recompensa é poder, quando chegar a nova oportunidade de retornar à vida material, é retornar aqui, neste mundo mais evoluído, numa sociedade mais evoluída, junto de familiares, junto de amigos que também se esforçaram em melhorar o seu comportamento, agindo juntos. Porque nós não podemos esquecer que a nossa família espiritual, ela é muito maior do que a família material ou consanguínea, porque a família espiritual ela é formada pelos laços da simpatia, do bom sentimento, do amor, de querer estar junto, de um cooperar com o outro, onde muitas vezes a família material, ligada pelos laços do sangue, às vezes não nutrem uma simpatia muito boa um em relação ao outro. Mas ali nós encontramos oportunidades de desafios para superar as diferenças, exercitar o amor ao próximo em relação àquela criatura que é difícil de aceitar, em relação àquele familiar que tem um comportamento difícil, mas nós temos que exercitar esse sentimento. E esse é o trabalhador que se esforça na vinha do Senhor, em trabalhar na vinha do Senhor, ou seja, melhorando a si, melhorando os seus sentimentos, as suas virtudes, combatendo as suas paixões, estarão cooperando para a transformação da nossa sociedade. Eles gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Depois, meus irmãos, nós, agindo em desacordo com as leis do Criador e com os ensinamentos do Cristo, colheremos consequências lá na frente. Não adianta depois chorar, reclamar, blasfemar, falar que não sabia, que não teve oportunidade. Não existe jeitinho para se resolver os problemas. O Pai não nos dará recompensas por algo que nós não merecemos, por algo que nós não fizemos, ou por aquilo que o outro fez pela gente. Nós não receberemos recompensa diante desse mau comportamento. Então tudo isso serve para abrir os nossos olhos diante daquilo que nós estamos fazendo. Por que pedes graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pecais mais. As recompensas celestes
são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Aqui significa que todos nós passamos por grandes dificuldades. Nós não viemos aqui para viver numa eterna felicidade. Aqui não é um local de passeio, simplesmente. Aqui é um local de aprendizado. A nossa sociedade encarnada está aqui para aprender. Porque cometemos erros no passado, precisamos reparar os erros cometidos, e tudo isso serve para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado. Então aqui, neste texto, fica claro em relação a isso. Como esperar recompensa celeste se nós não trabalhamos para isso? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Aquele que vive para a satisfação dos seus interesses próprios, egoísticos e somente da sua família, ou aquele que está próximo dele, que faz de tudo para ele e só para esse círculo restrito, ele já recebeu sua recompensa. O amor daquele, a gratidão daquele que está próximo de si. Nós temos que melhorar isso. Esse comportamento já não nos cabe mais, é pequeno diante da evolução que nós já atingimos. Isso era suficiente em reencarnações lá atrás. Agora não. Nós precisamos ampliar o nosso círculo de atuação, aonde nós agimos, praticando a caridade em relação ao nosso próximo. Precisamos trabalhar, continuar trabalhando na vinha do Senhor. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração. Olha essa palavra, na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Significa aqueles que são humildes, aqueles que se preocupam com o seu próximo e não querem ser melhores do que o seu próximo, aqueles que não precisam se expor para muitas vezes querer impor em relação ao outro a sua inteligência, o seu status, as suas posses. Esses serão os últimos no reino de Deus. Os primeiros serão aqueles que serão humildes, que agem com humildade, que enxergam no seu próximo um irmão. Não importa como ele está vestido, o que ele está fazendo, mas um irmão, na condição de espíritos imortais que todos nós somos, filhos do mesmo Criador. Por que eu dei ênfase nessa análise que nós estamos fazendo agora, os obreiros do Senhor? Quem assina esse item, os obreiros do Senhor, é o Espírito de Verdade, Paris, 1862. Para aqueles que ainda não têm o conhecimento, o Espírito de Verdade era o codinome de Jesus. Jesus que foi o chefe, que foi aquele que coordenou no plano espiritual a codificação, que trouxe o conhecimento do Espiritismo, e Kardec assim codificou. Foi Jesus. Se nós lermos com calma, e eu convido todos a fazerem isso, esse item, os obreiros do Senhor, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a grandiosidade dos ensinamentos em cada frase é extraordinária. Só podia realmente vir de um espírito superior e extremamente humilde,
como o nosso Mestre Jesus. Meus amigos, fica aqui então a análise. Nós nos estendemos um pouquinho, mas valeu a pena esses minutos que nós estamos passando juntos. Vamos trazer todo esse conhecimento para a nossa intimidade. Analisemos o nosso comportamento perante a nossa família, perante os nossos colegas de trabalho, perante os desconhecidos na sociedade. Vamos nos preocupar em colocar em prática os ensinamentos, porque nós somos os trabalhadores chamados ao despertamento por Jesus, pelo Espírito de verdade. Então, a oportunidade está à nossa frente. Vamos agarrá-la e com boa vontade procurar melhorar o nosso comportamento e as nossas virtudes. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, agradecemos imensamente a oportunidade que tivemos de analisarmos e refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho. Nos dê força para que tenhamos condições de colocar em prática esses ensinamentos e que dessa maneira possamos melhorar o nosso comportamento, que possamos diminuir as nossas paixões que nos prejudicam e fortalecer e ampliar a luz e as virtudes da nossa intimidade. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até a próxima.